Olá, meu nome é Thiago, eu sou professor da Escola de Música da UFRN, participo da organização do Fórum do Forró aqui do Rio Grande do Norte e agora nós vamos conversar com o Zé Hilton do acordeon, um grande nome do estado e uma pessoa com um trânsito muito interessante sobre diversas vertentes do forró na nossa região e além. Zé Hilton, conte para nós como conheceu o acordeon lá em Pedro Velho, ainda na infância. Bem, eu conheci a sanfona através do meu irmão Romildo. Ele tocava um pouco e sempre gostou muito do instrumento. Ele tinha uma borracharia e deixava a sanfona por trás do balcão e eu trabalhei com ele há algum tempo. Nas minhas folgas eu ia lá e ficava mexendo na sanfona e ele sempre me incentivou que eu continuasse pegando e mexendo. Foi dessa forma que eu conheci a sanfona. Você fala em algumas reportagens que a sua aprendizagem foi autodidata, mas também mostra que conviveu com nomes importantes do acordeon em Pedro Velho e que alguns deles te ajudaram a aperfeiçoar sua habilidade no instrumento. Nós gostaríamos de saber um pouco sobre esse processo. É verdade, tenho muitas lembranças boas do sanfoneiro lá, tem uns que ainda estão vivos, outros já se foram, que Deus o tenha, mas tem... O Timbó do acordeon, ele sempre vinha da feira de bicicleta, que ele morava num município de Pedro Velho chamado Timbó. Ele sempre vinha da feira, passava lá em casa para, às vezes, consertar a bicicleta, eu trocar uma ideia com meu irmão e tal. E eu aproveitava para pedir que ele me passasse alguma música, e sempre ele me passava. Sempre me incentivou muito, sempre me passava a música que eu pedia. E eu tenho muito a agradecer a ele e todos os outros que me ajudaram, como o seu Luiz Preá, Antônio Casaca, Zé Cambiteiro, Pirrita, Severino Formigão, Geraldo Márcio, Carlos Silva, Nuno Gomes, toda a turma de Pedro Velho, só tenho a agradecer, muito obrigado. Quais eram as festas e as ocasiões nas quais você tocava em Pedro Velho? Como você era convidado ou contratado? Quem eram as pessoas que faziam isso? Bem, lá em Pedro Velho tem um cantor que o nome dele é Genival Fernandes e ele tinha um trio de forró. E ele, na verdade, ele quem fechava os contratos. E eu passei um bom tempo trabalhando com ele, onde eu gostei muito, peguei muita experiência. Também toquei zabumba para um sanfoneiro que é Severino, conhecido como Formigão. Eu tocava zabumba para poder tocar sanfona também um pouco. Ele me dava sanfona e foi daí que eu comecei a ganhar meus primeiros cachês, né? Aí vim tocar na festa do boi, vim tocar uma semana já tocando sanfona, acompanhando outro sanfoneiro Beija. Também acompanhando o cantor Genival, passei uma semana tocando na festa do boi, já ganhando cachê. Foi daí que eu comecei a ter meus primeiros contratos. E depois eu passei a ter meu trio e fazer meus próprios contratos, né? E tô seguindo aí até hoje, graças a Deus. Conte-nos um pouco sobre a sua chegada em Natal e como isso impactou a sua vida como músico. Bem, eu vim tocar em Natal com o cantor Messias Paraguai, tinha por volta de uns 15, 16 anos, era Messias Paraguai e os Piratas do Forró. Foi a primeira vez que eu vim para Natal. Chegando em Natal, chegando na casa dele, a banda dele já tinha músicos de alto nível, como Lulinha Alencar, Dentinho, Dodoca, Jordão Baixista. Isso aí me ajudou muito, porque eu sempre fui muito curioso e essa turma também me deu muita força, me ensinando muita coisa de harmonia, me ensinava música. E pronto, foi dessa forma que eu vim para Natal e fui desenvolvendo desse jeito, com essa turma maravilhosa que já estava na banda, que já tinha experiência. E Messias Paraguai também me ajudou muito, me levava para todo lugar, para todo forró, onde ele ia, mesmo às vezes beber ou passear, eu estava com ele. Então eu fui, graças a Deus, foi dando certo minha vida como instrumentista. Um passo importante na sua carreira musical, entre muitos, foi conhecer e tocar com o Elino Julião. Pode nos contar como isso aconteceu? Bem, eu conheci seu Elino Julião através de um projeto que a Fundação José Augusto fez para ele. Foi um CD maravilhoso. Então eles me chamaram para participar desse CD. E comecei a ensaiar, Jubileu era o produtor, comecei a ensaiar com ele e quando o CD terminasse a gente ia fazer o show, que era o lançamento do CD. Então teve vários shows. Esse CD teve várias participações, como Dominguinho, Xangai, Oswaldinho, Isaac Galvão, Mingaraújo, Jubileu. E foi aí que eu conheci o artista, o cantor Elino Julião, e passei a trabalhar com ele. A partir daí, desse disco maravilhoso que foi feito.
pode nos contar um pouco sobre o Elino Julião? Quem ele era como pessoa, o que ele tocava, o que ele compunha, o que o inspirava musicalmente? Bem, seu Elino Julião era para mim como um pai, ele até me chamava de filho, chamava meus filhos de neto, ele falava meus netinhos, então ele é uma pessoa que me ajudou muito, me passou muita experiência, e eu creio que ele gostava de compor no silêncio, sozinho. Eu nunca cheguei a ver ele compondo. Eu viajei várias vezes com ele para Caicó, Timbaúba, lá a gente ficava numa casa que tinha o Lago Azul, que inclusive o Lago Azul é uma música que ele tem, e seu Elino é uma pessoa especial que nos ensinava com aquela paciência dele, com aquela calma. O swing, ele gostava de fazer o swing e o ritmo na mão. Onde ele tivesse numa mesa, a gente pedia para mim fazer uma introdução ou pegar e ele já começava a fazer o ritmozinho na mão. O que ele tivesse na mão, ele saía fazendo o ritmo. Uma pessoa muito especial. Foi seu Elino na minha vida. Você também tem uma trajetória no mundo do acordeon e do forró muito diversificada e também bastante interessante. Tocou nos interiores, aprendeu com mestres locais e chegou às bandas de forró que atuam na mídia de amplo acesso, como músico e compositor. Pensando como um forrozeiro, você enxerga a diferença entre o que se chama de forró tradicional e o que está além dele? Bem, para mim o forró só existe um, que é esse forró autêntico, até o triângulo, sanfona e zabumba, é o forró que tem as letras que fala na nossa história, que fala no Nordeste, que fala no Sertão. Esse aí é que é o verdadeiro forró, né? Dentro desses ritmos a gente pode colocar uma bateria, colocar um contrabaixo que vai seguindo o mesmo andamento, as mesmas divisões e tal. Mas assim, o forró é tão forte que a outra turma pega uns ritmos diferentes como vaneirão e outros ritmos e também chama de forró. Isso não deixa isso não morre a bandeira de forró. Eu creio que isso aí ajuda, né? Mas, como eu estou falando, o forró mesmo, só conheço um. E o forró autêntico, sanfona, pandeiro, zabumba, triângulo. Que as músicas contam a história do povo nordestino, que conta a história do sertão, a história do vaqueiro. É o forró que veio de Gonzagão. Esse aí é o verdadeiro forró. Essa outra turma aí pega os vaneirão e outros ritmos e também chama de forró. Mas, na verdade, o forró verdadeiro é esse aí, zabumba, sanfona e triângulo e pandeiro. Beleza, bom demais.